Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco mais nesta noite, mais esse domingo em que nós estamos aqui para louvar o santo nome do nosso Deus. Amém? Amém. Esse culto especial em que nós estamos, culto de abertura, né, do nosso mês de missões. Né? O mês que vem, mês de setembro, nós consideramos em nossa igreja o mês de missões. Então esse culto é um culto especial de abertura desse mês de missões. E nesse mês nós temos o tema, né, está aí na projeção, missões, a solução é Jesus e o instrumento é você. Né? Então que nós possamos permitir que o nosso Deus utilize a cada um de nós como instrumento em suas mãos para que nós possamos realmente praticar missões, né? Não somente aqueles que nós estamos sustentando como missionário, mas cada um de nós que nós possamos praticar missões em nossas vidas, amém? E o versículo-chave, né, desse tema é o Salmo capítulo 96, versículo 3, que está aqui, está todo aqui, né, na parede. O ministério colocou aí pra gente, bem grande, para a gente ler, memorizar, né, ficar guardado em nossos corações e também praticar esse versículo em nossas vidas. Então vamos nos colocar em pé. E para iniciarmos, vamos também cantar esse cântico, que também é tema para o mês de missões. Nós vamos cantar bastante essa música, que tem tudo a ver com esse versículo no livro de Salmo, capítulo 96, versículo 3. Louvemos ao nosso Deus. Essa oração para aí sim nós declararmos aberta, né, o nosso mês, será o mês que vem, o mês de missões. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada dia sobre as nossas vidas. Esta noite, Pai, em especial, em que damos início à abertura do mês de missões, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, venha abençoar a cada um dos irmãos aqui presentes. Que venha também, Pai, despertar em nossos corações o desejo, Pai, de contribuir, de trabalhar,
de orar pelos nossos missionários. Te colocamos em tua presença, Pai, a vida de cada um dos nossos missionários, que deixaram toda a sua parentela para poder pregar o teu nome e o teu amor e resgatar vidas para o teu altar, Senhor. Esteja, Pai, abençoando a cada um deles com suas famílias. Esteja, Pai, suprindo todas as suas necessidades. Esteja, Pai, presente em todos os momentos difíceis, em todas as tribulações. Que o Senhor se faça presente, Pai, na vida de cada um deles. Venha abençoar a nossa igreja também. Venha nos dar a cada dia, Pai, estratégias para podermos trabalhar com missões, que é um chamado, Pai, para toda a tua igreja. Amém. Este mês, Pai, que se iniciará, que teremos a nossa conferência, que escolhemos como tema Jesus é a solução e o instrumento é você, que possamos realmente, Pai, nos colocarmos em tua presença como um instrumento para essa obra. Amém. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Também gostaria de convidar o pastor Tomé, que falará um pouquinho dos nossos desafios. Então, eu gostaria que os irmãos citassem juntos o versículo Salmo 96:3. Vamos lá? Olhando na parede. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96:3. Amém. Então, refletindo nesse verso, a Igreja Batista Independente tem a autoridade do Senhor aqui na terra de anunciar entre as nações a glória do Senhor, a glória de Deus, aqui no Brasil, no Chile, na África, na Índia, e ali manifestar as maravilhas de Deus. Certo que a solução, certo que cada um que se dispõe a fazer isto, a solução é exatamente Jesus. E somente Ele pode mudar o ser humano, transformar uma nação, um movimento, uma organização. Então, esta grande responsabilidade, ela está sobre os nossos ombros. Cabe a nós sermos este instrumento de Deus aqui na terra, como igreja, a ser este investidor na maior obra do mundo, para que o avanço missionário continue mais e mais sendo notório em todo o mundo. Levantemos os nossos olhos para ver os campos vastos para a ceifa, para ser colhida. E nós queremos colocar aqui alguns desafios que já estão diante da nossa igreja, que é o projeto na Índia, pastor Jefferson Quevedo, na São Tomé e Príncipe, pastor Eliude, Marará, Barcelos, pastor Francisco Martins, em Ariquemes, Rondônia, pastor Benício e família, lá em Vilhena, Rondônia também, Isaías e família, Cocos, Bahia, pastor Deusvânio e família, em São Brás do Piauí, estado do Piauí, pastor Apoene e família, e também o pastor Geovan, lá em Nova Gama, Goiás. Que estes 8 desafios estejam presentes em nossas orações, que você possa olhar um pouco mais além daquilo que nós já vimos todos os dias. Já estamos investindo em missões, mas poderemos fazer muito mais, sabendo que somente Jesus é a solução para o mundo. Que Deus os abençoe. Amém. Amém, igreja? Amém. A solução é Jesus, mas o instrumento que ele utiliza para levar essa boa notícia, de salvação somos nós. Que nós possamos realmente fazer missões em nossas vidas. Estou falando então dos versículos, então vamos
certeza hoje é tempo de louvar a Deus, hoje e para todo sempre. Só o nosso Deus é digno, né, de toda honra e toda glória. Então, por isso que nós estamos aqui, para aí sim louvar a Ele que é digno. Louvemos a Ele. Jesus, te amamos, teu nome exaltamos.
para juntos, ó Pai, engrandecer o teu santo nome através dos louvores, ó Pai, e adoração ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aceita, ó Pai, os nossos louvores, as nossas adorações, e esteja aqui, ó Pai, entre nós, em nossos corações e principalmente, ó Pai, em nossos entendimentos, para que nós possamos sair daqui não como entramos, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui com mais sabedoria do teu Espírito Santo, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar. Nesse instante nós temos um momento de trabalho. Quem vai ser o episódio da noite é a Amanda. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu fui convocada pela senhora minha mãe para estar aqui hoje falando do nosso missionário, né? Um dos missionários que a gente apoia, né? E eu me senti privilegiada, porque é um trabalho que eu não ouço falar. Eu posso observar, né? Eu vejo diariamente o pastor Tomé com a irmã Lúcia aqui inseridos em nosso meio. Eles estão aqui desde 2014, a irmã Lúcia falou, e pra gente vem sendo uma bênção. Já conhecia o trabalho deles anteriormente e foi uma bênção, assim, a vinda deles pra cá. E hoje o trabalho deles aqui nesse local, em São Bernardo, né? Vem crescendo, eles vêm ajudando bastante a igreja. E eu trouxe umas fotos de alguns momentos aqui do pastor Tomé na obra aqui na igreja. Não vou passar, ele é a irmã Lúcia. Então, em diversos eventos. Então, assim, além de um pregador, temos um pastor que sabe lidar com as crianças muito bem, um ator. Ele hoje, atualmente, também ele vem desenvolvendo um trabalho com os jovens e adolescentes, né? Um trabalho muito bonito, que vem crescendo, ele e o irmão William. Cantor também. Inserido em todos os trabalhos, me ensinou uma grande bênção aqui na nossa igreja, em todos os núcleos, posso dizer, né? E eu agradeço muito, pastor, pelo senhor, pela luz aqui no nosso meio, porque eu tenho certeza que os irmãos aqui reconhecem bastante o que o senhor vem fazendo por nós. E eu quero orar, agradecer a vida dele, a irmã Lúcia, perguntar já se o senhor tem algum pedido a mais, alguma coisa que a gente possa estar orando agora. Esse seja escolhido. Eu vou agradecer pela vida deles, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, eu venho agradecer, Senhor, pela vida do pastor Tomé, da irmã Lúcia, esse casal que vem sendo uma bênção no nosso meio, que vem desenvolvendo diversos trabalhos aqui, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais, dando sustento, nunca falte nada a eles, e que eles possam crescer cada dia mais e ajudar a aumentar aqui a nossa igreja, Senhor. Nunca falte nada a eles, que o Senhor dê sabedoria sempre e que nós, irmãos, também possamos ser apoio a eles, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele peço e agradeço. Amém. Amém. Está aí, né? Nosso querido pastor Tomé, realmente uma bênção, né, nas nossas vidas, na vida da igreja. Obrigado, Amanda, né? A diretora de missões me convocando aí, mas usa certas pessoas que é mais incisiva, né, para convocar as pessoas, que é a Adriana que está ali atrás, né? Do jeito que a Amanda falou, realmente é uma convocação e é difícil dizer não, mas graças a Deus quem não dizer não, né? Costumo dizer que é uma honra, né, nós fazermos a obra de Deus, então que nós possamos sempre dizer sim a Ele, né? Assim como é o tema, o instrumento somos nós, então nós temos que estar dispostos a fazer a obra de Deus, amém? Nesse instante vamos louvar mais uma vez o nosso Deus e também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e ofertas. Dízimo como ato de fidelidade ao nosso Deus e oferta, ato de fé, né? Que nós possamos fazer sempre com alegria. Para aqueles que ainda não conhecem, o gasofilaço está aqui à frente. Esse aqui, um pouquinho maior, marrom, para dízimos e ofertas. E esse aqui, que está em acrílico, é um incentivo, né, para as crianças e vai direto para os nossos missionários, tá? Então esse aqui as crianças que normalmente colocam
e vão direto esses valores para os nossos queridos missionários. Então vamos nos colocar em pé mais uma vez, em reverência ao nosso Deus, e vamos louvá-lo a Ele através deste cântico. chamar o pastor Tomé a vir aqui à frente. Para fazer a oração e também a apresentação do pregador da noite. Oremos. Pai amado, muito obrigado
pela oportunidade que temos de poder louvar o Teu santo nome e prestar a Ti a nossa adoração e louvor. Pela música que foi escolhida, selecionada, nós as apresentamos na Tua presença, porque Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado por este momento tão especial. Abençoe também as crianças, que elas possam desfrutar de um ambiente agradável, no ensino da palavra. Que os professores sejam instrumento de Deus na vida dessas crianças. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Ok, está conosco aqui o pastor Eliel Barbosa, o homem mais famoso de Embu-Guaçu, né? Veio com sua eterna namorada, irmã Catarina. Bênção, gente. E a sua filha mais elegante lá de Embu-Guaçu, Adriana. Sumiu o nome desse bonitão aqui. Glauco, olha aí, até o nome é famoso, tá? Vocês estão bem-vindos em nosso meio, tá bom, família? Eu conheci o pastor Eliel em 91. Eles estavam começando o trabalho lá no Cipó, em Embu-Guaçu, né? Acho que era numa casa, e estive lá pregando. E desde lá, né, a gente tem mantido um bom relacionamento de amizade, como também de investimento, né? Eles têm sido uma grande bênção na nossa vida desde aquela época, investindo na obra no campo missionário. Ele já esteve uma vez na Bahia, visitando lá a nossa região, passou uns 3 dias lá conosco, foi uma grande bênção. A sua vida levou mais 2 da igreja na época, passaram um tempo lá com a gente. E temos tido uma amizade boa, principalmente na visão que também, né, a nossa igreja tem aqui, quanto à obra missionária. Então, assim como nós trabalhamos, batendo na tecla sempre, na busca de motivá-los e desafiá-los, também eles têm feito lá. Então, é o mesmo trabalho, bem parecido, né, graças a Deus, com a mesma doutrina fundamentalista. E temos a honra, pastor Eliel, de recebê-lo em nosso meio. Tá? Seja bem-vindo e compartilhe aquilo que Deus colocou no teu coração nesta noite para nós. Tá? Deus te abençoe. Boa noite para quem não pôde cumprimentar. Boa noite. Mas, como o pastor Romeu já fez toda a propaganda, né? Não tem mais nem o que eu fazer, sem graça. Mas eu quero dizer aos irmãos que, para mim, é um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje. Antônio, também com o pastor Geraldo, que teve a nossa igreja também já nos abençoando ali também. Só ele que não foi, ele não vai entender. Mas Tomé é um grande amigo nosso. Grande amigo, eu chamo Tomé porque nós temos essa liberdade mesmo. Porque desde 91 nós já temos essa afinidade. Né? E eu não sei, ele tema que é baiano. Eu digo que não é. Entende? Porque eu conheço a linhagem dele. Mas também baiano ou amazonense, não importa. Nós somos cidadãos dos céus. Não é isso? E hoje eu sei que vocês estão aí dando aí o primeiro pontapé nessa conferência missionária, né, que começa quando? Hoje. Mas vem disseram que vai começar o mês que vem. Hoje é o inaugural. Hoje é o inaugural. O mês inteiro rola. O mês de setembro é o mês. Mês de setembro inteiro. Irmãos, eu sou franco, eu sempre digo, uma igreja que não tem a visão missionária, ela tem que fechar as portas. Sou franco. Fecha as portas, seja um clube, seja qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a igreja tem que ter a visão missionária. Amém. Se isso não acontece, lamento muito, não pode ser chamado de uma igreja. Tá? Pode chamar de uma congregação, de estar tendo aí uma boa reunião, mas igreja não. Porque igreja é aquela que tem que fazer aquilo que Cristo disse, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela.
enxergar, às vezes, sabe, como as igrejas permitem que as portas do inferno comecem a entrar dentro dela. Não é mais a igreja que é uma barreira para o inferno. Entende? A igreja abriu as portas e o inferno começa a entrar dentro dela. Fazem o papel contrário daquilo que Cristo deu lá quando iniciou todas as coisas. Olha, eu acho que ele. Mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, é a igreja que tem que ir, e sabe? E começar a arrebentar as portas do inferno. Porque se eu creio na palavra de Deus, e Cristo disse que as portas do inferno não vai, sabe, subsistir contra a igreja, então nós somos a igreja. E enquanto igreja, nós precisamos fazer com que as portas do inferno sejam abaladas. Com que? Com o nosso ir, com nossas orações, com aquilo que Deus nos colocou como algo precioso. Eu sei que o tema é Jesus é a solução, não é isso? Se eu parasse aí, não, já dizia, olha, tudo bem, Jesus é a solução, mas e daí? Não. Ele disse, mas vocês são o instrumento que eu vou usar. Em cada um de nós aqui somos este instrumento. E eu vou dizer muito mais, irmão. Deus não precisa de mim para nada. Sou franco. Deus não precisa do pastor Antônio para nada. Nem do pastor Cupim, nem do Tomé, nem de nenhum de nós. Mas sabe o que é gracioso nisso? É que ele conta conosco. Ele não precisa, mas ele conta. Porque ele me chamou e disse, eu conto com você. Se você não for, eu levanto outro. Eu não tenho problema para levantar outro. Então, olhe para essa situação e dê graças a Deus, porque Deus realmente conta com cada um. Tá? Então, nós somos aquele que vai estar sendo usado ou como instrumento na mão de Deus para que as pessoas lá fora reconheçam que Jesus é a solução. Não tem outra maneira de nós entendermos. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre considerando. Às vezes a gente tem a ideia de achar que consideramos nosso pai, consideramos nossos amigos, consideramos A, B, C, não é isso? E na verdade, quando nós paramos para entender o que é considerar, considerar é trazer para nós a responsabilidade daquilo que realmente nós temos para fazer. Lá em Efésios, no capítulo 2, eu gostaria que a igreja ficasse em pé, em reverência para Deus. É um texto bem conhecido, é um texto que fala sobre o que Cristo fez por nós. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, nos traz esse texto assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Só até aqui. Pai, nós somos gratos, porque a cada momento que nós
olhamos para a tua palavra, nós descobrimos nela o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem despertado em nossos corações desejos para poder testemunhar e anunciar o que já aconteceu em nossas vidas. Por esta razão, ó Pai, eu quero te agradecer essa noite. Agradecer por esta igreja que aqui está localizada, estabelecida. E eu sei que o Senhor tem suprido as necessidades de cada um dos teus servos. Mas te agradecer, ó Pai, porque também a visão deles é uma visão que vai de encontro à tua vontade e ao teu querer, que é levar outras vidas a conhecer o teu grande amor, que foi emanado naquela cruz. Nós clamamos por salvação de almas neste bairro, que realmente esta igreja seja uma igreja da qual tenha compromisso real em anunciar a tua palavra. Abençoa o pastor Tomé, pastor Antônio, pastor Pim, ajuda para que eles aqui possam realmente estar disposto a fazer aquilo que o Senhor espera deles. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Deixe sentar, irmãos. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa situação de considerar, considerando. Eu só posso considerar algo ou alguma coisa que me traz o quê? Benefício. Eu considero muito meu pai, porque ele me trouxe ao mundo, cuidou de mim, me fez, como diz, um homem, né, para enfrentar todas as dificuldades que o mundo pode me oferecer. Ele teve esse cuidado. Então, enquanto eu viver, eu vou estar considerando ele como algo que é precioso para mim. Por quê? Porque ele me fez algo que é excelente. E nós podemos imaginar todas as coisas que nos faz bem, temos aí consideração por isto. Agora, irmãos, nós temos o princípio de dizer: será que eu considero tanto a Cristo a ponto de estar sempre pronto para buscar a sua vontade? Será que minha consideração por Cristo, e aí quando nós paramos para podermos ter uma visão do que Cristo fez, baseado nesse texto, ninguém mais fez o que ele fez. Por que eu devo considerar o meu Senhor como algo que é prioritário na minha vida? Porque ninguém mais pode fazer o que ele fez pela minha vida. E o que é que Cristo fez pela minha vida? Nesse texto, estava bem claro, dizendo que eu não tinha esperança nenhuma. Porque a minha vida era uma vida que era destinada, pronta para descer ao inferno. Aí vem um missionário, e é isso que cada um de nós precisamos ter, essa visão de que nós somos frutos de um missionário. Quer seja ele um missionário brasileiro, quer seja ele um missionário americano, não importa. Alguém chegou até você e falou do grande amor de Cristo. Do contrário, você não teria este privilégio que tem hoje. Porque alguém falou. Nós só imaginamos que missionário é aquele do qual nós estamos enviando, né, para algum lugar fora da nossa igreja. Mas Deus disse que cada um de nós, quando recebemos uma missão, passamos a ser um missionário. O que é missão? Vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de missão. Eu, quando era
Jó, vamos pensar assim. Não, eu gostava de assistir aquele filme chamado Missão Impossível. Porque aquilo me deixava, sabe, até não saía da frente da televisão. Porque eu queria ver como aquele camarada ia se sair bem naquela situação. Porque ele recebia uma missão. E essa missão que ele recebia, olha, de acordo com o que era dado a ele, ele tinha que fazer um malabarismo, né, para executar a missão. Porque ele tinha alguém acima dele que precisava retornar como resultado daquilo que a ele foi lhe dado para fazer. E sabe não que era interessante? Ele não podia fracassar. Porque se ele fracassasse, teria que prestar conta àquele que o encarregou ou deu a ele uma missão. E aí você pode imaginar, se não quer ir por Missão Impossível, olha, vá para dentro de uma fábrica. Quantos aqui trabalham em empresa? Você chega, digamos, numa metalúrgica, e o que acontece lá? Você chegou, primeiro dia de trabalho, você vai chegar em qualquer bancada lá e trabalhar? Não. Alguém vai conversar com você e dizer o que você vai fazer, qual é a sua missão naquela empresa. Qual é a tarefa que você vai desempenhar ali? Então, diante dessa missão, você começa o quê? O seu trabalho. E deve executar, porque acima de você tem um chefe, não é isso? Que vai depois te cobrar essa missão. Então, missão não, nada mais é do que a execução de uma tarefa ou de algo que foi a mim encarregado para fazer. Então eu passo a executar a missão, e quem executa a missão é o missionário, passa a ser um missionário. Jesus Cristo nos deu uma missão, entendeu? Porque eu era sem esperança nenhuma, segundo esse texto, a Bíblia diz que ele me deu vida. Quando eu estava morto no meu delitos e pecados, ou seja, eu não tinha esperança nenhuma de ter momentos de privilégio com Deus. Todas as pessoas que vivem nesse bairro, creio, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, essas pessoas são simplesmente decretadas como um morto nos seus pecados e delitos. Você pode andar, você pode ver seu vizinho andando, você pode ver seu vizinho dirigindo o carro, mas lembre, se ele ainda não colocou Cristo em sua vida, você está vendo simplesmente um defunto dirigindo um carro. Se isso for possível, ele dirige o carro. Mas, na verdade, é essas coisas que acontecem. E eu lembro muito bem, irmãos, quando aquele missionário falou comigo, ele veio executar a missão que Deus deu a ele. Ele disse, olha, eu vim aqui porque meu Senhor mandou, olha, vá e pregue o Evangelho para Ideal. Ele veio e pregou. Você está aqui hoje porque alguém foi até você e disse, olha, meu Deus, meu superior mandou eu vir aqui executar a missão que é pregar o Evangelho para você. Você veio e aceitou. Quando você aceita, você se torna agora também responsável para que isto seja levado a outras pessoas. Por isso que o tema, Jesus é a solução, você já tem ela. Agora cabe a mim, a você, ser esse instrumento para levar essas boas notícias, essas boas novas, que Jesus salva, Jesus pode levar o homem para o céu. Essa é a expectativa. Por isso que você hoje aqui
é um missionário. Então, o que Deus vai considerar? Não, se eu não era nada, o que eu sou hoje? Um missionário. Não é isso? Então, eu devo ter consideração pelo meu Senhor, porque eu não tinha nenhuma esperança, e hoje, irmão, eu tenho a esperança de viver com Cristo, eu tenho a esperança de estar sendo útil na obra dele, eu tenho hoje a esperança de viver uma vida para agradar a ele. Então, quem não era nada, sem esperança, decretado descer para o inferno, hoje eu tenho a liberdade e o privilégio de ir morar no céu. Olha como se inverteu as coisas. Por isso que é importante cada um de vocês aqui hoje, que começa essa conferência, participando dela, atuando nela, observe que você é alguém especial, que Deus o chamou para este propósito, para desempenhar essa missão. Quer seja na sua fábrica, onde você trabalha, lá existem pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que vivem em situações tão desastrosas, na expectativa de que alguém apresente a eles solução para essa situação. E quem tem a solução? Eu e vocês. Devo considerar ainda o quê? Devo considerar porque eu não tinha comunhão com o Pai. Você sabia disso? Alguém que está morto, você já viu um defunto manifestar alguma coisa? Está lá deitadinho, né? Quando está lá no velório, está lá deitadinho. Está lá, todo mundo em volta, né? Mas ele não manifesta. Ele não dá não olha assim de lado e dá um sorriso, né? Porque se der, tem certeza que não fica um naquele velório. Entende? Não, ele está lá inerte. Não se mexe. Não tem mais comunhão. A palavra de Deus diz que quando nós andávamos sem Cristo, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Sabe o que é o curso deste mundo? Vocês já viram como é que funciona um rio? Ele nasce lá, longe, numa montanha, né? Aquele chorinho, depois vai engrossando e ele vai descendo, até começar a encontrar com outros e vai... E o que vai acontecendo com isso? Daqui a pouco você tem um rio. Esse rio, meu irmão, ó, ele vai para lá, quase volta aqui, né? Depois vai para lá e vai indo. Vai desaguar, como todo rio deságua, aonde? No mar. Essa é a função. Ou seja, o curso dele vai, ó, de vez em quando o que cair ali, ele vai também seguindo o curso daquele rio, né? Que a correnteza vai levando. De repente para numa curva lá e começa a juntar um bocado de sofá velho, um bocado de garrafa PET, né? E vai juntando ali. Até que de repente vem lá mais uma chuva forte, a enxurrada é maior, leva todas aquelas coisas que estão enroscadas naquela curva do rio. Se a Bíblia diz que nós, outrora, antes de entregar nossa vida a Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo, significava que, enquanto eu estava nele, o mundo ia para lá, né? Ia para cá, daqui a pouco virava uma curva, aí, nessa curva, começava a encostar na nossa vida toda sorte de entulho. Drogas, prostituição,
mundo ofereceu. De vez em quando vem uma jorrada mais forte, carrega um pouco mais para o fundo, mas é o que vai sobrar. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos libertou dessa situação. Eu posso imaginar, meu irmão, alguém como Cristo, olha, sendo a solução para que eu saia desse curso e passe a viver uma vida agora plena, cheia de gozo, porque Cristo fez esse papel. Então, a minha posição, em termos de consideração, eu devo considerar o meu Senhor, porque Ele me amou de tal maneira que me colocou numa posição aonde agora eu tenho comunhão com o Pai. Porque antes não tinha. O que roubava a minha comunhão com o Pai? Um morto, um defunto. E meus pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, ou essa vida de pecado que eu tinha, que me levava a ser morto, não podia ter comunhão com o Pai, porque era simplesmente um defunto. Mas quando nós encontramos Cristo, lá em João, no capítulo 10, versículo 10, a parte B deste versículo, o que é que diz? Mas ele quem? Cristo. Então, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Esse texto que lemos diz, e ele nos deu vida. Então, cada um de vocês aqui hoje, que já experimentou esta vida nova que Cristo nos deu, cada um de vocês tem este privilégio de poder ser esse instrumento que Deus vai usar para apresentar a solução para as pessoas. Por isso eu precisava considerar o meu passado. O meu passado era triste. Hoje o meu passado, depois que eu entreguei a vida a Cristo, eu tenho que olhar para lá e ver o quanto realmente eu fui privilegiado. Eu devo considerar, meu irmão, o meu presente também, por que não? Se lá no passado eu já considerei quem eu era e tive um encontro com Cristo, quando eu entreguei minha vida a Cristo, sabe quantos anos eu tinha? 18 anos de idade. Amém. Hoje eu tenho 67 anos. Fiz agora, esse mês agora. Hã? Você quer? Quase chegando. Eu sei. Essas coisas não chegam. Mas, irmãos, dali para cá, 18 anos de idade para cá, eu entendi que não havia mais nada importante na minha vida do que estar na presença de Deus, do que estar a serviço do Senhor. Entende? Eu estava falando para o pastor Tomé, aqui eu passando agora, eu vi a placa lá, Piraporinha. Não. Eu saía de Muguaçu também. Com a minha esposa, com essa Adriana, que era ainda de colo, vizinho, quase caímos no metrô, porque a gente era caipira, não sabia andar de metrô, né? Na escada rolante. E o meu filho Alves, que tinha, na época, acho que 2 anos, 3 anos, 2 anos. 2 anos. E eu saí de lá. A gente vinha aqui em Jardim Paineira, em Taboão. Saí da mão. Olha, eu pegava um ônibus em Bugaçu para Santo Amaro, às 4 da manhã, domingo, para chegar aqui em torno de 5h30. Pegava um outro até São Judas, não sei onde é que São Judas aqui, né? Até Jabaquara. De Jabaquara pegava um até São Judas, o metrô até São Judas. São Judas pegava um outro ônibus
até o zoológico, e do zoológico eu pegava um outro ônibus para ir até Jardim Maria. Nós temos quase 5 anos. Começamos lá um trabalho e nós, todo domingo, de manhã, 11 horas, terminava, alguém, pela misericórdia de Deus, me dava o almoço. Alguém, pela misericórdia, me dava o almoço e a gente comia. Depois o culto à noite. Terminava 8 horas, vamos para maratona de novo. Então eu chegava em casa 1 da manhã, não tinha carro, então venho de ônibus, mas isso não é empecilho. Por quê? Porque no meu coração ardia o desejo imenso de poder fazer a obra de Deus. Bem, hoje a gente vê, irmão, tanta facilidade. E parece que as pessoas não têm desejo de fazer algo de Deus. Hoje eu vejo tanta facilidade. E hoje não vejo mais. Como diz também, os cervejos são tão poucos também. Quando hoje nós temos tanta facilidade para poder, sabe, engrossar muitas figuras. Quem sabe, nessa conferência, saia daqui pessoas ardendo o coração, desejoso para poder também ir para os campos missionários. Também para poder, já que eu não posso ir, mas eu me considero, eu reconheço que eu sou um missionário do Senhor. E vou pregar esse evangelho aonde quer que eu esteja. Quer seja no meu vizinho, quer seja na minha escola, na minha faculdade, quer seja no meu trabalho. Não, Deus nos chamou para esta finalidade. Não tem como nós fecharmos os olhos e dizer, não, o meu vizinho vai. Ou o meu irmão, ele pode falar de Cristo. Não, a oportunidade não pode ser desperdiçada. Porque neste presente século eu tenho esta responsabilidade, até que Cristo volte ou me leve. Eu tenho esta responsabilidade prazerosa de poder falar de Cristo às pessoas. Por isso, o versículo 5 e 8, olha o que diz. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então, no presente século, nesse presente momento, no dia 26 agora, eu estou aqui porque eu considero o meu presente. A data de hoje, Deus me concede a liberdade e o prazer de poder expressar a sua grandeza, de falar do seu amor, de anunciar o que Ele é. Eu estava conversando na igreja hoje de manhã, que eu saí para evangelizar sexta-feira, durante o dia. E porta em porta, Pablo, conversa, e eu, um outro rapaz, e 5 almas. E a gente conversei, e ele mais 4, deu 9 almas que aceitou Cristo. Porta a porta. Mas um fato importante, irmãos, que você não pode esquecer. Olha como Deus é um Deus de poder. Eu entrei numa casa. Primeiro bate pau, né? Para ver se o dono sai, não. Para ver se tem cachorro. Porque normalmente quando você bate palma, o cachorro é o primeiro a se manifestar. E naquela casa, um corredor assim, bom. Eu bati palma. O cachorro manifestou, não vi ninguém, sabe, ninguém nada latiu. E aqui eu abri o portão, né? E eu entrei no corredor. E estou indo lá no corredor. Andei já mais uns 10 metros no corredor. De repente, meu irmão, me saiu um pitbull. E um corredorzinho apertadinho, meu irmão, você vai fazer o quê?
Não tinha jeito, não, os murão. E ele veio com tudo. Eu só peguei a Bíblia. Não, parece uma brincadeira, mas o cachorro brecou em seco. Ele ficou lá, olhando para mim, olhava para a Bíblia. Eu não sei o que ele viu. Eu não sei o que ele viu. Entende? Mas eu fiquei lá, tatelado. E não. Aí o dono saiu correndo, moço, o senhor é doido, esse cachorro estraçalhar o senhor. Eu falei, moço, eu não sei. Ele parou ali. É só que eu não tirar a Bíblia, ó. Parou ali, ó. Ele disse, não sei o que o senhor fez, mas ele. Não, eu não sei o que eu fiz, mas Deus sabe. Deus sabe. Aí eu tirei o folheto do bolso e disse, ó, vou deixar um folheto para o senhor aqui, ó. Da paz de Deus, leia, né? Um folheto explicativo. E ele disse, o outro estava mais branco do que eu. Irmãos, a palavra de Deus ela é fiel. Quando ela diz que Deus cuida dos seus. Eu acho que eu exagerei entrando no portão. Sim. Mas na minha ingenuidade não foi algo que foi. Entende? Então, eu vejo a mão de Deus protegendo quando você realmente entra numa arapuca dessa, né? E diz, não. Ele não foi porque ele quis desafiar. Ele foi porque ele queria entregar um folheto. Então, eu vou proteger. Você já viu aquela história do profeta Eliseu, né? Com o Jazi? Rapaz, olha lá, vê lá em cima. Abre os olhos dele para ele ver o exército que tem lá. Vê se não é maior do que esses exércitos da Síria. Eu posso imaginar que aquele cachorro deve ter visto tanto anjo, irmão. Ele disse, não, eu vou parar aqui. Mas é para nós mesmos que no momento presente que nós estamos vivendo, Deus tem cuidado dos seus. Sabe? E se Ele cuida, não tenha receio de querer se expor falando do amor de Deus. Eu sei que muitas vezes nós temos até timidez, ou vergonha, ou temos coisas assim que eu até queria falar, mas sabe, eu não consigo falar de Cristo para aquela pessoa. Não. Não é você que vai falar. É o Espírito Santo que habita em você, que vai falar com você. Lembra? Você é apenas um instrumento de Deus. Então, não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo. Vá e fale. Todas as vezes que a oportunidade surgir na sua vida. Às vezes nós oramos a Deus de manhã, não é isso? O pastor prega aqui domingo à noite, né? Dizendo, olha irmãos, vá para Cristo, peça oportunidade. E aí nós domingo à manhã oramos, Deus, olha, estou saindo de casa, me dá uma oportunidade para que eu possa falar de Cristo. E saímos. Pegamos o primeiro ônibus, sentamos e alguém senta do nosso lado. E a gente fica, né? A gente só fala alto. Mas o nosso pensamento é, fala. E aqui vai, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. E quando chega no 5º ponto, a pessoa desce. E a gente não falou. Não oramos pedindo a Deus uma oportunidade. E Deus mandou. Estava do seu lado. E você não se moveu para falar. Vamos, não perca oportunidade. Por isso, no presente, eu devo considerar que eu devo estar vivendo para ser o quê? Participante da maravilhosa graça de Deus. E eu não tenho dúvida. Eu confesso aos irmãos que a cada dia que eu acordo, é a graça de Deus. Tá? É a graça de Deus. Porque nossa vida pertence a Cristo agora. Nossa vida pertence a Deus. É
não nós. Entende? É Ele e não nós. Então, eu cada dia vou experimentar essa graça de Deus, participando dela atuante. Quando Paulo orou, pedindo a Deus que curasse a sua enfermidade, tirasse dele aquele espinho na cara. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, né? E Deus disse: não, Paulo, você está reclamando por quê? Considera o teu passado. Vê lá quem era você. Você era um perseguidor de crente? Você não gostava de mim? Até chegar ao ponto que Deus disse: Paulinho, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Então, irmãos, a graça salvadora de Deus se manifestou em nossas vidas e essa graça é suficiente para qualquer situação que nós estejamos vivendo. Não tem como mudar isso. Porque a graça de Deus, ela deve ser participante da minha vida todos os dias. E sabe, antes eu não tinha comunhão com Deus, com o Pai. No presente, agora, eu tenho comunhão com Deus. Sabe? Eu tenho comunhão com Deus. E o que é melhor? Além de ter comunhão com Deus, eu tenho comunhão com cada um dos meus irmãos. E aqui vai uma deixa. Se você, por alguma razão, não está tendo comunhão com seus irmãos, por razões particular, eu aconselho, olha, a palavra de Deus nos orienta que eu devo viver nesse presente momento, cada dia, tendo comunhão com Deus, também com Deus. Sabe? É deixar a diferença de lado, é deixar aquele pisão que foi me dado de lado. Por quê? Porque é meu irmão. E eu posso desfrutar desta comunhão completa. Aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. E não dá para poder descartar a situação de considerar o meu futuro. Se eu considero o meu passado quem eu era, se eu considero o meu presente quem hoje eu sou, eu devo considerar também o meu futuro. Porque o meu futuro é de glória. Essa é a diferença que a gente tinha antes. Antes o meu futuro era negro, era terrível, porque não tinha nem esperança. Mas hoje, meu irmão, o meu futuro é de glória. Eu vou morar no céu. E sabe, nem o diabo pode tirar mais isso de mim. Essa convicção não é porque eu mereço, mas é porque eu confiei naquilo que Cristo fez no Calvário por mim. Essa convicção não é porque eu tenho os cabelos longos, os olhos verdes de meu Tomé. Não. Não. A minha convicção está porque a palavra de Deus me assegura de quão grande é o meu privilégio por ter recebido Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E se eu tenho esse privilégio, sabendo que outros também podem, e é a vontade de Deus, porque Cristo disse que a vontade do seu Pai é que nenhum se perca. Você já parou para pensar? Por que nós ainda estamos aqui nesse mundo? Pare para pensar nisso. Porque a Bíblia diz assim: quando eu entrego minha vida a Cristo, eu deixo de ser o quê? Um cidadão apenas dessa terra.
eu agora sou também cidadão dos céus. E nós vamos encontrar na paz de Deus várias informações, como dizendo, olha, vós sois o meu embaixador, vós sois a lavoura minha, edifício meu. Deus vai dando aí qualificação, né, para várias coisas do que nós somos dele. Ele diz, você não é mais deste mundo. Você está nele. Você vive nele, mas você não é mais deste mundo. Você agora me pertence. Eu tenho um novo lar, eu tenho um lar celestial. A minha pátria é o lar celestial. Eu estou aqui. Mas então por que Deus me permite eu estar aqui ainda se eu tenho um lar lá no céu? Lembra? A medida de você. A posição da conferência, né? O tema. Jesus é a solução. E nós somos o quê? Instrumento. Agora, razão de Deus não ter me levado ainda, razão de Deus, eu podia ter aceitado Cristo quando eu tinha 18 anos, e ó, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, não é isso? E olha, eu confesso que Jesus é Senhor da minha vida. E olha, e embora, não sou daqui mesmo. Não. O propósito de Deus é que eu esteja aqui ainda fazendo esta obra maravilhosa, que é espalhar este Evangelho. Cada um de vocês aqui podia ter recebido Jesus e já olha, né? Com aquele passo de mágica que eu vi na televisão, nesses filmes, né? Não. Se Deus deixou, é porque Ele tem propósito, Ele tem plano. Então eu preciso reconhecer qual é o propósito de Deus para a minha vida aqui, enquanto eu estou. E eu vou dizer a você qual é o propósito dele. O propósito dele não é sair por aí curando ninguém, porque nem foi o propósito de Jesus. Não é por aí, sair por aí expulsando isso, expulsando aquilo. Não é sair por aí caçando alguma coisa extra nessa terra mais, né? Não. Porque não era o propósito de Jesus. O que Jesus fez, irmão, Ele fez simplesmente por causa da incredulidade daquele povo. Mas o propósito de Deus ainda continua sendo o mesmo quando Ele, como na perspectiva de missão, mandou seu filho, enviou seu filho para uma missão específica, que era o quê? Salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio, deixou o exemplo, e disse, agora vocês continuem. A missão agora é de vocês. A missão agora é de vocês. Encha o meu céu com almas que eu ainda tenho para ser colhida. Vocês são seus filhos. Vocês são instrumentos. Nós somos este instrumento que Deus vai usar. Por isso, eu devo considerar o meu futuro. Ele é glorioso. É glorioso. Ele é um futuro que eu vou morar no céu. O salmista Davi, no Salmos 77, 4, ele diz, Senhor, eu peço apenas uma coisa, que eu habite na tua casa, por todos, quantos dias? Só esse ano de 2018? Não. Lá diz por todos os dias. Bom, eu sempre digo na igreja, sabe quando eu vou morrer, filho? Eu vou morrer no dia que Deus morrer. Deus morre? Não. Se Ele não morre, eu também não vou morrer. Essa carcaça vai cair. É natural. Primeiro porque a terra diz que é
dela, né? E eu devo devolver para a terra. Mas a essência minha jamais vai morrer. Por quê? Porque eu recebi a vida de quem não morre nunca, que é Cristo. Olha como a situação é. No passado, eu não tinha esperança porque eu era morto. Agora, no futuro, eu sou alguém que é privilegiado, que vai viver eternamente. Porque eu ganhei vida e uma vida abundante. Então, eu devo considerar essas coisas para começar a agir dentro do querer e da vontade de Deus. E cada um de vocês, meu irmão, louve a Deus, glorifique a Deus, porque Ele proporcionou a cada um de vocês esse mesmo privilégio, essa mesma posição. Então, olhe para dentro da sua alma, converse como o salmista fez no Salmo 103, né? Dê uma de doido. Porque quem fala sozinho, né? É doido, diz que é doido, não sei. Eu não sei se o salmista era doido. Porque lá no Salmo 103, o salmista conversava com a sua alma. Olha, minha alma, nunca te esqueça dos benefícios que o Senhor teu Deus te fez. Eu acho que quem estava passando pensou isso. Davi ficou louco. Não. Era momento dele com a sua vida pessoal, com a sua alma. E nós precisamos ter esses momentos em nossos quartos, em nossos dia a dia, para dizer à nossa alma, olha, o que é que tu tem feito para cumprir aquilo que Cristo mandou eu fazer? Tem um tempo, espere resposta. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai dizer no teu coração, olha, o que eu mandei você fazer foi unicamente fazer meu nome ser conhecido. Propagar. Por isso, eu quero desafiar cada um de vocês. E está nesse início agora, a enxergar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E diante da grandeza que Deus realizou, você possa dizer, Deus, eis-me aqui. Eu até aqui não tenho feito o que o Senhor me mandou fazer. Ou eu tenho feito meia boca. Eu não tenho me dado por inteiro. Eu tenho negligenciado de alguma forma o teu querer, a tua vontade. Mas eu quero mudar essa história. Eu quero mudar esse meu comportamento. E quem sabe hoje aqui você está porque foi convidado. E veio. E eu vou tomar liberdade em nome do pastor Antônio, pastor Tomé, pastor Geraldo, dizer a você que você é bem-vindo nesta igreja. Mas sabe, nós temos prazer, mas maior prazer teria Deus se você pudesse enxergar o seu passado e saber que o seu passado ainda não tem nem presente e nem futuro. Mas possa hoje mudar essa história. Entregando tua vida ao Senhor Jesus. Deixando de ser um defunto em teus pecados e delitos. E recebendo o maior presente que alguém pode dar. Vida eterna em Cristo Jesus. E eu não trabalho com talvez, eu não trabalho com o princípio de emoção, porque acho que a emoção é enganosa. Não. Eu trabalho com a razão. Eu sei porque eu vou morar no céu. Porque a palavra de Deus me disse que eu era pecador, mas que Jesus morreu para pagar esses meus pecados e me ofereceu gratuitamente vida eterna e eu o recebi. E você pode fazer isso hoje, se há em teu coração desejo também de morar no céu com Deus. Se você me
para dar continuidade nessa situação sua. E você pode hoje tomar a decisão mais importante da sua vida. Quero pedir você fechar os seus olhos no seu lugar. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra pregada. E neste momento, Deus, nós clamamos ao Senhor. O Senhor que sonda os corações e conhece cada vida. E neste momento nós colocamos cada vida aqui presente nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa desafiar aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador em seus corações. Que possam nessa noite, ó Deus, entregar a sua vida ao Senhor, serem salvos, terem vidas transformadas. E nessa noite mudarem o passado em condenação para um presente de glória, um presente em que o Senhor Jesus é o Salvador e também um futuro glorioso com o Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor que nesse momento o teu Santo Espírito esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. E em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor possa intervir em nossos corações. Ainda de olhos fechados e cabeça baixa, enquanto ninguém está olhando, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta é: você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Em algum momento na sua história, você parou e disse: Senhor, eu sou um pecador, eu creio que Cristo morreu por mim, pagou pelos meus pecados, mas eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor. E nessa noite eu quero fazer. Senhor, aqui estou, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que sou um pecador, e hoje, nesse momento, eu rogo que o Senhor entre no meu coração, salva a minha alma, perdoa os meus pecados, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se nessa noite você deseja entregar a sua vida ao Senhor, isso se faz através de uma decisão, uma oração entre você e Deus. É preciso que haja fé, que você confie, mas é preciso que você fale com o Senhor, entregando-se a Ele agora. E por que não agora? Enquanto você está de olhos fechados aí no seu lugar, eu quero convidar você, se você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje, e sair daqui salvo, transformado, que aí no seu lugar, silenciosamente, você ore e faça dessas minhas palavras agora a sua oração. Eu vou fazer pausadamente, para que, se você tenha fé, nesse momento você entregue a sua vida ao Senhor. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, ser transformado, olha assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu creio que Cristo morreu por mim e pagou pelos meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Salva a minha alma. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. A Ti eu me entrego agora. Eu creio. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, enquanto ninguém está olhando, eu pergunto: alguém aqui poderia dizer assim: eu fiz a oração? Não bate a sua mão, pastor, eu orei. Eu entreguei minha vida ao Senhor agora. Eu orei e eu creio que o Senhor foi capaz de me salvar. Se você orou dessa forma agora, eu não te sou, não quero orar por você. Não vou chamado nem nada, apenas eu quero orar por você. Alguém? Senhor, nas tuas mãos entrego a tua palavra pregada. Meu Deus, que o Senhor continue a obra, fazendo vidas serem transformadas segundo a tua vontade. Ó Deus, além disso, além daqueles que porventura estejam reconhecendo Jesus como Salvador hoje, nesses próximos momentos, a partir do ensino da tua palavra, que também, ó Deus, aqueles que já são salvos possam mudar a sua forma de viver e viver de tal forma gloriosa já nesse mundo, vivendo gloriosamente na tua presença e falando do Senhor Jesus, o único Salvador. Que a solução seja apresentada a partir de cada um de nós. Ó Deus, entregamos as tuas mãos o teu povo, a tua igreja, a tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Eliel, que aqui se dispôs a vir a pregar a palavra do Senhor. Abençoe a vida dele, o seu ministério, sua família. Que o Senhor possa dar a ele o necessário, o suficiente para cada situação, cada atividade. E que o seu ministério floresça para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouvindo o testemunho do pastor Eliel, saindo de Uruguaçu até Taboão aqui próximo, né? Vendo
fez me lembrar quando chegamos na Bahia. Nós morávamos num bairro chamado Portão, o pastor Geraldo conhece, e a nossa igreja era em Lauro de Freitas, um pouco longe, né? E as duas caboclas minhas índias, e saímos de... Lá tinha uma topi que chamava, né? Íamos, e igreja não tinha, né? Eu tinha uma plaquinha que eu levava lá debaixo do braço, sempre o Batista Ebenezer. Colocava lá na escola e tirava depois do culto, né? Eu percebo que uma vida, né, dedicada, você e eu, quando dedicamos o nosso ser, né, Deus se encarrega de fazer uma obra. Eu falei há pouco, né, do pastor Elias, quando eu conheci num templo pequeno, uma igreja, na realidade uma casa, né? E hoje eu tenho certeza, a família inteira louva a Deus pelo lindo tempo que eles têm hoje lá em Cipó, que é assim orgulho e glória ao Senhor Jesus, né? Um terreno muito grande, um tempo muito bonito, que eles se sentem bem lá. Mas para aqueles que começaram lá no princípio, né, aquela casinha, sem conforto nenhum, podem hoje sentir a alegria de que o Senhor é quem faz a obra. Mesmo ali, já puderam investir na obra missionária. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, o quanto vocês têm feito já. Podem olhar as fotos dos missionários que essa igreja já mantém durante já vários anos, né? Glória a Deus por isso, amados, porque é da pequenez do nosso ser é que Deus faz as grandes obras. E hoje eu quero mostrar, eu me sinto aqui como um exército do Senhor, né? Como um quartel-general, e esses são os nossos soldados que saíram para a batalha, e saíram distante de nós, alguns em cidades grandes, outros em interiores, outros em matas, né? Nós estamos representando lá, amados, e nós estamos aqui segurando as cordas, né? E não podemos largar essa corda, orando e contribuindo, certo? Vamos vê-lo, mas também vamos ver aqueles que eu falei há pouco, e podemos estar com eles também ali, distante de nós, mas também bem próximo das nossas orações e da nossa contribuição. E assim, amados, nós estaremos cumprindo o maior alvo do mundo, e é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então veja este vídeo aqui. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, 3.
para que eles possam pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Bom, vamos nos colocar em pé e vamos ter o último louvor através desse próximo cântico, para assim encerrarmos o culto de abertura do mês de missões.
nós encerrarmos, só alguns avisos rapidamente para a nossa amada igreja. Lembrando sempre, principalmente para aqueles que estão nos visitando, as nossas programações regulares. Estamos aqui todos os domingos, primeiramente a Escola Bíblica Dominical, na parte da manhã, às 9h30 da manhã, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando também que às quartas, os pastores estão aqui, né, todas as quartas, reunidos em conselho pastoral, das 20 às 21h30. Quem quiser se chegar também nesse dia, nesse horário, para pegar algum conselho com os pastores, eles estão aí às quartas-feiras. Lembrando também da sua agenda, que está ali no corredor, telefone e horários que os pastores estão disponíveis. Lembrando, já foi falado de manhã, da nossa reunião de oração pelo Ministério Kadosh, vai ser no dia 1º de setembro, sábado, às 16 horas. Também o nosso passeio será no Sindicato dos Metalúrgicos, no dia 7 de setembro, feriado, participem, né? Também o Acampa Dentro com as crianças, o tema é Crianças em Missões, mês de missões, também com as crianças, trataremos sobre missões, será no dia 14 e 15 de setembro. A Lúcia me passou alguns horários, deixa eu ver aqui, senão depois ela me bate. Deixa eu pegar aqui, para já passar para a igreja. Então será no dia 14, a partir do dia 14, que é uma sexta-feira, a partir das 18h30, então as crianças vêm na sexta-feira, a partir das 18h30, e aí o término no dia 15, às 11h30 da manhã, tá? Isso na Escola Bíblica Dominical. As idades que irão participar desse Acampa Dentro é entre 6 anos e 11 anos. Entre 6 anos e 11 anos, traga as crianças para participar desse Acampa Dentro. Então, no dia 14, no dia 13, né? No dia 14, desculpa, às 18h30, encerra no dia 15, às 11h30. Ela pede para trazer colchonete e roupas de cama para as crianças, tá? Que mais? E aí ela fala que vai ter gincana, músicas, histórias, oficina, lanche, vai ter tudo aqui na nossa igreja. Lembrando também da nossa conferência, que vai ser no dia 22 e 23, sábado e domingo. E também do encontro de casais, no dia 29 de setembro, às 19h30. 19 não mudou, né, pastor? Oh, meu Deus. Então é às 19 horas, dia 29 de setembro, às 19 horas. Só lembrar de mudar aí na projeção. E, é claro, como todos os domingos não, como sempre tem um culto especial, a gente tem lanche para a gente ter uma comunhão. Então não vão embora, fiquem, você que está nos visitando, fique para a gente ter esse momento de comunhão após a oração. Vou pedir para o pastor Geraldo vir aqui à frente. Vamos nos colocar em pé em reverência ao nosso Deus. Teremos então a última oração e também a bênção. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui na casa do Senhor, pelos cantos de louvor, orações, por todas as oportunidades e também, especialmente, pela palavra do Senhor sendo pregada, que ela falou aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la em nossas vidas. Pedimos também pelo lanche que vai ter logo em seguida e também na volta para os nossos lares daqui a pouco. Nós agradecemos por tudo isso e pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Podem se assentar. Só o último recado, acho que o pastor Antônio quer falar alguma coisa para a igreja. Bom, só um minuto mais de sua atenção. A gente, claro, não queria falar de assuntos diversos que não do propósito dessa noite, mas nós temos um assunto urgente para comunicar a igreja. Na verdade é coisa boa, não é coisa ruim. Se é coisa ruim a gente fala em outros momentos. Mas eu preciso comunicar a igreja
Eu até mandei pelo WhatsApp, falei de manhã, uma informação importante que a gente precisa resolver agora. Ontem eu recebi um contato de um corretor de imóveis conhecido nosso, que propôs, que perguntou se a gente teria interesse em alugar o terreno da nossa igreja. Os irmãos sabem, o nosso terreno aqui perto tem uma metragem 13 por 32, um projeto de construção, estamos juntando dinheiro, temos cerca de uns 100 mil reais em poupança, nós vamos chegar a 250 mil para iniciar a primeira etapa, que é o subsolo, garagem, e assim dar sequência ao projeto. Então, a gente está juntando aos poucos, né? Cerca de 1.800 a 2.000 reais mensais destinados a cada mês na igreja de ofertas para isso. Mas aí a gente vai demorar um pouco, ou bastante para chegar a 250. E aí esse homem, ao perguntar, disse que tem um interessado em locar o terreno por 3 anos. Ele quer fazer um estacionamento. Hoje a gente tem lá uma área rebaixada, com umas brocas, muitas brocas a 12 metros de profundidade, enfim. Mas ele tem interesse em simplesmente botar lá um cimento, sei lá o que fazer, utilizar como estacionamento, e um contrato de 3 anos, quando ele retornasse, voltava do jeito que está. E a locação ali, o aluguel é por volta de 4 mil reais. Bom, como a gente não vai mexer em 3 anos, porque o dinheiro possivelmente não chega lá tão rápido, considerando que nós entramos de oferta, vem a proposta. Que tal a gente alugar para ele, por esse que está interessado agora, né, por volta de 4 mil reais mensais, ele pagando os 4 mil, num ano são 48 mil, em 3 anos são 144 mil. Aí você faz a conta, se nós temos 100, e se em 3 anos tem 144, e a gente precisa de 250, em 3 anos a gente vai ter o dinheiro para começar a fazer o subsolo. Então, mais as ofertas que vão entrando, né? Mais juros as ofertas que vão entrando, em 3 anos a gente pode falar para ele agora, se devolve, que vamos fazer a nossa discussão, que já tem o dinheiro. E até, depois no futuro, já que a gente vai fazer subsolo para a garagem, falava, ó, você sai, a gente constrói o subsolo e aluga de novo para você, né? Até a gente ter o dinheiro para fazer as outras etapas. Eu não sei, pode ser que de repente Deus está nos dando uma solução para resolver o nosso projeto, para não fazer sozinho. Então, vem a proposta, eu não posso fazer isso, eu já comuniquei a diretoria da igreja, os irmãos foram favoráveis, mas eu quero perguntar aos irmãos, e o Mauri quer amanhã uma resposta. E aí por isso a urgência de falar do assunto. Então eu pergunto, os irmãos membros da igreja concordam que a gente autorize, então faça uma alocação por esse período? Primeiro, o dinheiro que viria para a alocação, vem perguntar, mas o dinheiro do aluguel vai para onde? Não, vai para a poupança, para a construção, não tem outra finalidade. E o cara vai lá, faz um piso lá e tal, e depois não, depois ele tira e entrega o que ele quer. A regra da locação. Locação é assim, se você modificar, tem que devolver depois, né? Então, não perdemos o que está lá e o dinheiro junta para a construção. Então, é uma proposta. E aí, como eles têm que é urgência, e o inquilino, se a gente falar não para ele hoje, ele vai alugar outro lugar, a gente vai perder a oportunidade. Mas, a gente só pode fazer isso se a igreja entender como uma bênção, uma oportunidade ou não. Então, eu pergunto aos irmãos da igreja, né? Os irmãos são da igreja, concordam que a gente então autoriza a locação? Então, eu quero perguntar aos irmãos, os que são a favor disso, levante a mão. Bem, para a gente ser, né, coerente, os que são contrários. Respeito. Adriana, alguma razão? Motivo? A razão é só, sem causar polêmica, com todo amor, eu venho orando há muito tempo por isso. O terreno foi doado, acho que já tem uns 7, 8 anos, eu não lembro a data exata. A minha vontade era de ver a igreja. Será que Deus não está dizendo para a gente não pensar naquele prédio que a gente gostaria tão grande, uma coisa mais simples? É o meu coração, é só o meu voto, a minha opinião, só isso, pastor. Alguém quer rever a sua postura? Fica à vontade, né? Bem, então, por maioria absoluta de votos, foi decidido, nós vamos promover a locação, se claro, se o homem quiser mesmo, né? E aí, que Deus nos ajude a que esse projeto vá à frente, tá bom? Muito bem, não esqueça dos nossos projetos missionários, está ali uma página colada ao lado do dispositivo de folhetos, os nossos missionários, quem são, quanto recebem cada mês, e o que a gente tem percebido é que alguns meses tem entrado para missões menos do que precisa. Então eu quero incentivar você, cada um de nós, a sermos fiéis investidores na obra missionária. Muito bem, que Deus abençoe a todos, obrigado ao pastor, família, aos familiares, a todos que estiveram conosco, visitando. Deus abençoe até o próximo domingo. E antes de ir, nós vamos comer juntos aí um lanchinho que foi preparado. Deus abençoe a todos. Os pastores estão à porta para conduzir o pastor Daniel.